Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Irmãos, a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. A Bíblia, ela é um alimento que fortalece o nosso interior e nos ensina a cada momento que somos ministrados por ela. Porque quando você para meditar, ou você para ler a Bíblia, você não está lendo um livro. Você está recebendo um alimento. Você está sendo nutrido no seu interior. Sabe quando a gente senta numa mesa, você sentou hoje no almoço, e você almoçou, você não está só comendo, você não está comendo comida, irmão. Você está sendo nutrido, você está sendo fortalecido. Porque a vida tem momentos ruins muitas vezes, tem momentos bons. Por isso nós não podemos, não reclame de momentos ruins. Não reclame. Sabe por quê? Porque momentos bons, eles produzem felicidade em você. Mas momentos ruins produzem experiência. Quem dera a vida fosse só de notícia boa, né, gente? Mas o mais importante que nós precisamos entender, e que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, quero ser rápido aqui, porque Deus já fez tanta coisa, não sei se você percebeu, mas tanta coisa já aconteceu aqui. Inclusive, eu fiquei, assim, admirado como o Senhor cuida das coisas. Como Ele se preocupa conosco. Como Ele se importa com você. Como Ele pensa nos seus problemas. Ainda que você ache que Ele está tão distante, Ele está mais próximo do que você imagina. Ainda que você ache que Ele está dormindo diante do que você tem passado. Mas nós vamos ver aqui que Ele está conosco, irmãos, a cada momento. Aqui em Marcos capítulo 4, versículo 35, quiser pode colocar no telão aí. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E despedidas a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Deixa eu só, olhe para mim aqui um instantinho para você entender uma coisa. Se eu for dar um tema para essa palavra de hoje, eu poderia dar um tema assim, bem diferente. O tema seria: para tudo. Para tudo, para de parar, para tudo. Ou eu poderia dar um tema: saindo da zona de conforto. Deixa eu te explicar aqui, para você entender o contexto aqui do texto. Do lado de cá, imagine aqui, essa parte verde aqui do palco, dessas escadas, é o Mar da Galileia. Aqui é a terra de Israel. Do outro lado do mar, era a terra de Gadara, ou a terra dos Gadarenos. Hoje, essa terra é a Jordânia. Se você for olhar no mapa, você vai ver que do lado de cá está Israel, tem o Rio Jordão, Mar da Galileia, continua o Rio Jordão, Mar Morto, do outro lado é a Jordânia. Os gadarenos não eram judeus.
povo judeu sempre foi um povo muito separado, porque desde que Deus os chamou, Deus estabeleceu para eles uma série de maneiras de se viver que eram completamente diferentes dos povos. Isso fez com que o judeu ficasse muito separado dos demais povos até então. E o judeu tinha muito problema com os gadarenos. Você vai ver aqui na passagem, aqui no texto, que em lugar nenhum em Israel se criava porcos, porque comer porcos naquela época, para a lei, para o judeu, era uma aberração. Até hoje, o judeu não come carne suína. E aqui em Gadara, você vai ver que tem uma passagem aqui, que Jesus expulsa o demônio, vamos ler aqui, esse demônio entra nos porcos. Ou seja, esse povo não pertencia, a princípio, ao alvo de Jesus, para a meta de Jesus. Porque Jesus disse assim: eu vim para os meus. Deus disse em João, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem são os gentios? Somos nós, irmãos. Todo aquele que não é judeu, na Bíblia é chamado de gentil. E Jesus então pega os seus discípulos, irmãos. Ele estava rodando, a missão dele era pregar a palavra para os judeus, levar a palavra na terra da Judéia. Mas num determinado momento, ele decide parar tudo, pegar um barco e atravessar para o outro lado. Nós já falamos aqui que o mar da Galileia, na verdade, ele é chamado de mar, mas ele é um lago. Mas por causa do seu tamanho, ele é tão grande, você quase não vê a margem do outro lado. Ele tem mais ou menos mais de 30 e tantos quilômetros de comprimento e mais de 16 quilômetros. Mais de 16 quilômetros de largura, quase que daqui, mais do que daqui em Colina é a largura do lago. Por isso que ele era chamado de o mar da Galileia, por causa do seu tamanho. Jesus então decide pegar todos os seus discípulos, colocá-los num barco. Depois de um dia exaustivo, ele havia passado, se você olhar os capítulos anteriores, você vai ver que ele havia passado o dia inteiro ensinando. Pastor José, ele é médico, pesquisador. Ele diz assim, ele fala assim, que o trabalho mental, ele é mais cansativo do que o trabalho físico. Uma pregação de 1h30, mais ou menos, é equivalente ao desgaste de um trabalhador braçal de um dia inteiro. Jesus havia ensinado o dia todo, ensinando. Ele estava moído, irmãos, ele estava quebrado. Mas mesmo assim, ele decide fazer algo diferente. Ele pega aquele barco, os seus discípulos entram no barco, e eles atravessam mais de 16 quilômetros para o outro lado, para um povo, para uma terra. Talvez alguém perguntou: Senhor, o que nós vamos fazer lá em Gadara? Aquele povo não são judeus. Aquele povo não tem nada a ver com os nossos princípios. Aquele povo não tem nada a ver com o nosso Deus. Não tem nada a ver com aquilo que nós cremos. Aquele povo cria porcos, eles fazem coisas que são contrárias à lei de Deus. O que nós vamos fazer lá, Jesus? Mas Jesus queria tirá-los da sua zona de conforto. Há momentos na nossa vida, preste atenção, queridos, que o Senhor, Ele permite circunstâncias
Ele permite situações na nossa vida para nos tirar da nossa zona de conforto. Porque o tempo vai passando, a gente vai se acostumando. A gente vai gostando da vidinha que a gente vai tendo, a gente vai vivendo e a gente vai construindo um mundo à nossa volta, onde as coisas começam a ser cada vez mais práticas, onde tudo está na mão, onde as coisas estão fáceis aqui. A gente vai ajeitando aqui, a gente vai ajeitando ali, a gente vai, como diz o ditado, a gente vai armando a nossa cama, porque a nossa alma, a nossa carne, ela gosta dessa zona de conforto, ela gosta de estabilidade, ela gosta de tudo no lugar. Algumas pessoas têm um temperamento como eu, mais colérico, um pouco mais, eu sou extremamente organizado com algumas coisas minhas, né? Quando a gente tinha 2 carros em casa, aí a gente tinha assim, um carro meu, o carro da Débora, entre aspas, né? Era maneira de dizer. Já faz mais de ano que nós estamos com um carro só. Eu chego com o carro, eu sempre ponho a chave no mesmo lugar lá em casa. E eu deixo as minhas coisas no mesmo lugar. Se você mexer na minha mochila, a carteira ela só está mesmo na posição, porque eu gosto de coisa prática, eu gosto de fechar o olho. Se eu pôr a mão, eu sei onde está. Mas às vezes eu vou procurar a chave do carro, não está lá no mesmo lugar, irmão. Quando não sou eu que estou mexendo, não estou com o carro, a chave está em cada lugar da casa. Ela fica na mesa de fora, ela fica no balcão da entrada, ela fica no banco do jardim, lá na varanda, ela fica na pia da cozinha, ela fica em cima da geladeira. Quando não sou eu, a minha chave eu deixo só no balcão. Porque a hora que eu vou sair, eu vou lá no balcão, a chave está lá. A gente gosta dessa zona de conforto. Mas muitas vezes Deus mexe conosco, né? Deus mexe nas situações para tirar a gente dessa zona de conforto. A gente vai vivendo uma vida, a gente vai se organizando a vida, que a gente vai querendo que as coisas fiquem do jeitinho que a gente quer. Mas de repente o Senhor vem, Ele começa a mexer em determinadas áreas. Ele começa a mexer e a gente começa a ficar incomodado com isso. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus está querendo nos levar e nos mostrar um sentido para coisas que Ele quer fazer além do que nós imaginamos. E você vai entender o que aconteceu aqui. Na cabeça do judeu, o que nós vamos fazer lá, Jesus? Não é nosso povo, não é a nossa terra, não é a nossa cultura, não é nem a nossa língua direito. Não é o nosso Deus, não é a promessa, não é a palavra de Deus. O que nós vamos fazer lá, Jesus? Mas Jesus falou, vamos todo mundo para Gadara. Ora, verso 37, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Todas as vezes que você decide sair da sua zona de conforto, todas as vezes que Deus começa a te mover para que você saia da zona de conforto, pode ter certeza que Ele está querendo trazer um propósito novo na sua vida, levar você a um lugar diferente, que vai levar você numa posição nele. Porém, muitas vezes as tempestades vão se levantar. Foi o que aconteceu com eles aqui. Estava tudo calmo até então. Bastou eles entrarem no barco para ir para o outro lado, a tempestade se levantou. E o que Jesus estava fazendo? Versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido, eu quero dizer uma coisa para você.
Você não está servindo a qualquer Deus, não. Você não está servindo a qualquer ídolo, não. Você não está servindo a uma imagem. Você não está servindo a uma escultura. Você não está servindo a obra de mãos humanas. Você está servindo o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O Deus que por causa de você, Ele pode parar tudo. Tudo por causa de você. Deus tinha um propósito. E Ele decidiu parar tudo, irmãos, para ir alcançar aquele propósito. Não era o povo dele, não eram costumes dele, não era a cultura deles, mas Jesus falou assim: eu preciso agora ir lá naquela terra, eu preciso ir lá em Gadara. Ele estava pregando ali para os judeus, pregando para a sua cultura, pregando para o seu povo, pregando ali. Mas o Senhor decidiu levá-lo a um outro lugar, porque Ele tinha um propósito de plantar uma semente naquele meio. Nós temos uma zona de conforto do qual a gente se relaciona com pessoas, não é? Você tem um grupo de pessoas que você se relaciona. Essas pessoas com certeza, elas estão dentro da sua faixa educacional, elas estão dentro da sua faixa financeira, elas estão dentro da sua faixa cultural. Esse nível de relacionamento que nós temos, porque nós nos relacionamos de acordo com aquilo que são as nossas características. Isso é normal. A gente gosta de pregar o Evangelho, a gente prega o Evangelho, a gente leva o Evangelho para as pessoas que estão à nossa volta, pessoas que são do nosso grupo de relacionamento, que são da nossa zona de conforto. Mas há momentos na vida da gente, irmãos, que o Senhor nos desafia a irmos a lugares que nós achamos estranhos, a pregar o Evangelho para um povo diferente, irmãos, pregar o Evangelho para umas pessoas que têm uma linguagem diferente, que tem uma cultura diferente, que tem um jeito diferente de pensar, que tem um jeito diferente de agir. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos. O Senhor tem nos ensinado, irmãos, ano após ano. Deus tem permitido passar em nossas mãos oportunidades para podermos servir a Ele e levar o Evangelho dele a lugares aonde nós nunca imaginamos que nós íamos levar, a pessoas que a gente não imaginava que a gente ia levar. Jesus chega naquele lugar, irmãos. Entre mentes, capítulo 5, versículo 1. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Imagina a figura que era esse cara. Ninguém. O cara vivia no meio dos sepulcros, morava no meio dos túmulos. Ninguém conseguia prender o cara. Literalmente o cara era um bicho. Era um bicho. Com certeza famosíssimo ali. Famosíssimo. Todo mundo devia conhecer esse cara. Mas ninguém enfrentava ele, porque ninguém podia enfrentar esse cara. Porque tendo sido muitas vezes, verso 4, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha o cara, irmãos, olha o nível. Você vai ver, daqui a pouquinho você vai ver o tanto de demônio que tinha nesse cara. Ele tinha uma força descomunal. Você é capaz de imaginar uma pessoa magra, pequena, talvez assim, no porte da Noade, assim, uma pessoa magra, pequena, levantar uma poltrona dessa aqui, ó, com 4 bancos, com 4 pessoas sentadas nela? Já imaginou? Alguém pegar e levantar? Nós já vimos isso acontecer, irmãos.
levantar com 4 pessoas sentadas. Uma pessoa possessa, ela tem uma força descomunal, não é humana. É o que acontecia com esse moço. Prendia ele com corrente, com cadeia, ele arrebentava tudo. Punha grilhões nele, ele arrebentava tudo. Até que alguém que decidiu ouvir a voz do Senhor, sair da sua zona de conforto, decidiu ir ao encontro desse moço, irmãos. Jesus. E quando Jesus chega lá, olha o que acontece. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha só como é que era a coisa, irmãos, como é que era o nível aqui. Jesus atormentador de demônio. Era Jesus quem atormentava, porque aonde ele chegava, irmãos, a luz chegava. Aonde ele entrava, a luz entrava. Eu quero profetizar na sua vida e na minha vida que eu e você seremos assim. Aonde você chegar, a luz vai chegar, a presença de Deus vai chegar, e o mal vai ter que ir embora em nome de Jesus. Vai ter que ir, querido. Não é por você, é por Ele. Você não é o cara, Ele é o cara. Você não é o homem, Ele é o homem. Ele é a pessoa. Mas Ele decidiu, irmãos, fazer algo através de nós. Nós começamos a ler a Bíblia. Só vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Quero ministrar isso no outro dia, estou meditando nisso ainda. Que Deus maravilhoso é esse, irmãos, que a gente serve. Que decidiu nos fazer um instrumento nas mãos dele, irmãos. Olha que Deus. Ele chega para Moisés e fala assim: Moisés está diante de um mar, irmãos, mar vermelho. E fala assim: Moisés, levanta o cajado e diga o povo para marchar, e o mar vai se abrir. Irmãos, Deus podia fazer tudo sem eu e você, irmão. O que é um cajado? O que é um cajado na minha mão e na sua mão sem ele, irmão? Não é nada. É um pedaço de pau, irmão. Que Deus é esse que decidiu nos usar, irmãos? Decidiu nos fazer um instrumento nas mãos dele. Quando a gente fala usar, não leve pelo sentido pejorativo. A Deus está te usando. Não é o usar como a gente tem no nosso vocabulário de usar as pessoas. Não é isso. É fazer de você um instrumento nas mãos dele. É fazer com que a bênção, a glória, a manifestação do poder, ele passe por meio de você. Ele não precisava disso, irmãos, mas ele decidiu fazer isso. Por quê? Porque ele nos amou de uma tal maneira incondicional. Jesus chega, o demônio se manifesta e perguntou, versículo 8: porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhe encarecidamente que não o mandassem para fora do país. Pode ver que eles estavam aqui em outro país, porque ali já não era Israel, ali era Gadara, é um outro país. E os demônios trabalham por regiões. E eles, para executarem uma ordem, deixa eu abrir um outro parênteses aqui. O diabo, para executar uma ordem, seja que veio dos seus superiores do mal, ou seja, uma ordem de Deus, ele precisa se materializar em um corpo. O diabo, para fazer alguma coisa, irmãos, os demônios, para agirem em uma cidade, para destruir uma cidade, eles precisam habitar no corpo de alguém. Porque assim eles materializam e eles potencializam a sua ação.
Esses demônios aqui, eles não podiam sair e ficar ao léu vagando. Eles precisavam sair, e para que aquela ordem de Jesus se cumprisse, eles precisavam entrar em alguma coisa. E a única coisa que eles poderiam entrar ali era na manada de porcos. Eu fico imaginando a cara dos judeus que estavam ali. Judeu não mexe com porco, judeu não cria porcos. Jesus pegou aqueles homens, aqueles 12 homens, e tirou eles da sua zona de conforto. E disse assim para eles: olha, nós vamos a um lugar, porque eu tenho um propósito. Eu preciso libertar um homem. Eles entenderam isso depois. E olha o que diz aqui o texto. Estamos caminhando para o final. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo-lhe: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O cara era conhecido, irmãos. O cara é conhecido. Toda cidade tem um cara conhecido por alguma coisa. Toda cidade tem. Toda cidade tem. Ou tem um louco. Toda cidade tem. Todo mundo sabe, ó, o doidinho aí, ele tem um apelido. Toda cidade tem um louco. Toda cidade tem. Imagina aquelas pessoas ali daquela região. A cena quando chegaram e viram o cara sentado, vestido e em perfeito juízo. Uau! Os que haviam presenciado o fato contaram-nos o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da parte deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Diz a história que o evangelho na Jordânia começou por meio desse homem endemoniado. Se a Jordânia hoje tem cristãos lá, irmãos, é por causa desse homem, há 2.000 anos atrás, que Jesus libertou. Jesus atravessa um mar, irmãos, atravessa uma tempestade, vence o cansaço, para visitar um homem. Se eu tiver que fazer uma visita em Colina, é rapidinho, irmãos. Eu pego o carro aqui, 10, 15 minutinhos eu estou lá. Pode cair um temporal, pode ter uma chuva forte, o carro tem para-brisa, o carro é seguro. Eu vou lá e volto rapidinho para fazer. Naquela época não era assim não. 16 quilômetros no braço remando. Chuva na cabeça. Onda entrando dentro do barco. Depois de um dia extremamente exaustivo, para pregar o evangelho, para libertar um homem. Você é capaz de imaginar o que uma pessoa, o que o evangelho significa na vida de uma pessoa? Jesus é capaz, irmãos, Deus é capaz de parar tudo por causa de você. Eu estava aqui ajoelhado orando, e o Senhor falou assim: Eric, para tudo, chama essas pessoas, que eu tenho uma palavra minha para elas.
Você imaginou o quanto Deus te ama? Quanto Deus se importa com você? Quanto Ele se preocupa? Quantas vezes Ele parou situações para cuidar de você? Quantas vezes Ele te protegeu? Ele mobilizou anjos. Ele mobilizou pessoas para ir cuidar de você. Um dia eu estava, irmãos, numa madrugada, desanimado, perdido, cansado, desiludido da vida. Tinha voltado, estava voltando de uma balada. Eu paro num carrinho de lanche para comer um lanche. Deus pega um cara e faz aquele cara parar o trabalho dele, apresentar o Evangelho para mim. Hoje eu estou aqui, irmãos. Hoje eu estou aqui. Que Deus é esse que para tudo por causa de você? Que Deus é esse que pega 12 caras, põe dentro de um barco, depois de um dia cansativo, atravessa mais de 16 quilômetros, remando no braço, enfrenta uma tempestade, simplesmente para ir para o outro lado, expulsar o demônio de um cara só, e pôr todo mundo no barco e voltar para trás. Que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse que se importa conosco? Ele se importa com você. Ele é capaz de parar uma reunião por sua causa. Ele é capaz de mexer no que for preciso mexer para cuidar de você, para atender a sua oração. Que Deus maravilhoso é esse? Que mobiliza a gente, que faz a gente parar, que faz a gente decidir: não, vamos abrir um albergue, vamos abrir um restaurante, vamos abrir um orfanato, vamos cuidar de crianças como fizemos por 8 anos. Que Deus é esse que pega a gente? Sabe por quê, irmãos? Porque Ele está querendo mudar a história. Ele está querendo mudar a história da minha vida, mudar a história da sua vida, mudar a história das pessoas da qual o Evangelho está chegando até elas. Então permita-se ser um instrumento nas mãos de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, acorda. Saia da sua zona de conforto, sai desse mundinho e fica trabalhando, ganhando dinheiro, tendo uma casinha aqui, um carrinho bom aqui, uma roupinha boa aqui, comendo bem ali, achando que tudo isso é vida, irmãos. Glória a Deus por isso, mas não é tudo pelo qual nós estamos aqui. Permita-se ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu não estou pedindo para você largar seu trabalho, não precisa disso não, irmão. Às vezes para ir para um grupo familiar é uma dificuldade. Permita-se ser um instrumento nas mãos de Deus. Logo, logo, mês de abril, nós vamos começar as nossas casas de paz. Quantos estão aqui por causa de uma casa de paz, irmão? Quantos estão conhecendo o Evangelho por causa de um grupo familiar que foi na casa dele e mudou a história daquela família? Se deixe usar, se permita ser um instrumento nas mãos de Deus. Deixe o Espírito Santo fazer de você um instrumento nas mãos dele. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos sair do nosso mundinho, do nosso espaçozinho ali, né? Eu sei que é gostoso demais, a gente vai vivendo uma vida, irmãos, a gente se converte, a gente vai vivendo uma vida, é tão bom a vida cristã, é tão maravilhosa, é tão linda, é tão gostoso, a gente vai fazer um ciclo de amizade, vai ficando gostoso, é comunhão no final de semana, é sempre as mesmas pessoas, gente boa, que tem uma linguagem boa, cabeça boa, princípios bons, família boa, é bom demais, irmão, ficar nesse, é bom demais. Um dia Jesus subiu, levou com ele no monte Pedro, Tiago e João. Ali a glória dele se manifestou. O que ele era por dentro, ele permitiu mostrar por fora. O rosto dele resplandeceu, as vestes ficaram resplandecentes. Os discípulos piraram, irmãos, piraram. Os caras falaram: uau, o que é isso? É bom demais, irmão. Imagina, já está com Jesus, era bom demais, irmãos. Aí Jesus começa a resplandecer. Aí desce 2 profetas, foi Elias, Moisés e Elias, irmão. Meu Deus,
Aí é para pirar mesmo, irmão. Com Jesus já era bom, o cara resplandecido. Aí me vem Moisés e Elias para bater um papo. Eu não queria nada, irmão. Eu só queria pegar uma bandejinha ali e ficar servindo de garçom. Olha, o senhor quer um cafezinho, Jesus? Uma aguinha, Elias? Ó, aqui, só de ficar vendo aquele negócio ali, irmão. Aí Pedro tem uma ideia maravilhosa. Senhor, tá bom demais esse negócio aqui. Isso aqui tá maravilhoso. Vamos fazer 3 tendas aqui, ó. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Eu, Pedro, Tiago e João. Não esquenta não, Senhor. Nós dormimos aqui no relento. Só de ficar aqui vendo vocês 3 tá bom demais. Vamos ficar aqui, Jesus. Não vamos descer não. Esqueceu que Jesus tinha mais 9 discípulos lá embaixo lá. Ele nem lembrou dos irmãos dele lá que estavam lá. Vão ficar aqui, Senhor. Nós não desce lá para baixo nunca mais. Mas Jesus falou assim: não, meu filho, a gente precisa descer. E quando todo aquele momento passa ali, se você ler o texto lá, eles descem do monte, irmãos. Ao descerem do monte, a primeira coisa que Jesus se depara é com o endemoniado. Jesus desce e liberta um homem. Irmãos, a presença dele é muito boa. A gente vem aqui para essa igreja orar. A gente entra nessa reunião de oração. Eu entro para o meu quarto. É bom demais, irmãos. É bom demais. A vida, a gente precisa do monte. Mas a gente precisa entender que existe um vale. E é no vale que estão os necessitados. É no vale que está o perdido. Sabe onde é esse vale, querido? Esse vale é uma casa de paz. Esse vale é um grupo familiar. Esse vale é um projeto social. Esse vale são das pessoas que Deus coloca aí no seu caminho, é lá no seu trabalho. Você não precisa nem sair atrás, basta você abrir o seu coração, que Jesus vai mandar lá, bater na sua porta. Amém? Vamos sair da nossa zona de conforto, irmãos. Vamos sair? Vamos sair. Ainda que venha tempestade, ainda que o mar revolto. Olha só, irmãos, um homem foi responsável por levar o evangelho para toda a Jordânia. Um homem só. Um homem só. Irmãos, nós não temos dimensão do que Deus pode fazer com um morador de rua aqui dessa cidade. Nós não temos dimensão do que Deus pode fazer com uma criança que foi acolhida, que foi abrigada. Não temos dimensão o que Deus pode fazer com aquele senhor, com aquela senhora, com aquele jovem, com aquele homem, com aquela mulher que vai lá no seu grupo familiar, com aquela casa de paz que você vai chegar lá, vai estar todo mundo endemoniado dentro daquela casa. A gente não é capaz de imaginar quando Jesus chega num lugar o que pode acontecer. A gente não pode imaginar. Por isso que a gente precisa se dispor. E nessa noite eu quero te convidar, se disponha, saia da sua zona de conforto, porque Deus, por causa de você, Ele para tudo para te abençoar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar. Aleluia.